Olá pessoal, Felipe Martins, estou aqui, agradeço vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu trago aqui mais uma lanterna muito especial, por alguns motivos que vocês vão entender ao longo do vídeo, mas para mim principalmente por ser o único vídeo em português sobre esse equipamento, sobre essa lanterna, né? É uma lanterna que já existe há muito tempo. Ela não é a primeira lanterna no Brasil, mas eu sou o primeiro que grava um vídeo em língua portuguesa sobre esse equipamento. Eu ainda não tinha visto essa lanterna e eu conheço apenas uma pessoa que a tem. Conheço algumas pessoas que já tiveram um contato rápido com a lanterna e essa lanterna não é minha, ela é de um amigo que até eu quero agradecer por vários motivos, né? Primeiro, pela confiança de mandar para mim um equipamento sem que eu tenha pago por ele e na confiança que eu vou enviar novamente o equipamento para ele, né? Então eu agradeço a confiança, porque hoje em dia, né, não é fácil de confiar nas pessoas assim. E isso mostra que eu sou uma pessoa confiável, né? É um equipamento um pouco caro, uma lanterna que está à venda não é um equipamento barato, vocês vão entender o porquê, né? E é uma lanterna provavelmente a única à venda no Brasil e até nos Estados Unidos. É uma lanterna muito difícil de se ver à venda. É uma Surefire, é uma Chroma Mil-Spec e uma lanterna que já existe há bastante tempo. Existem duas versões dessa lanterna, né? Essa aqui é uma lanterna de segunda geração, é a segunda versão dela. A gente pode ver pelo número de série. Deixa eu ver se vai focar aqui, acho que não vai focar. O número de série dela começa com B, enquanto as de primeira geração, o número de série começa com A. Ela tem algumas pequenas características diferentes da versão A e B, que eu vou comentando com vocês aqui ao longo do vídeo. Bom, a Chroma, muita gente aqui no Brasil e até nos Estados Unidos também, conhece ela apenas nos catálogos, porque é uma lanterna que não tem em muitas lojas para vender. Então, nos catálogos, as fotos dela realmente parecem que ela é uma lanterna muito maior do que ela realmente é, né? Não é uma lanterna pequena, não é uma série compacta, por exemplo, como aqui uma Tactician, mas ela não é uma lanterna muito grande, como aparenta ser nas fotos que a gente vê dos catálogos. Com isso, eu vou deixar aqui uma pequena comparação dela com algumas outras lanternas, né, que são conhecidas aí no canal, né? G2, DCL-1T, E2T Tactician e uma 6P. Vou colocar a 6P bem ao lado aqui, que a 6P é uma lanterna que muita gente conhece. Vocês podem ver que ela é um pouco maior que a 6P, mas não é tão maior assim, certo? Deixa eu tirar aqui e vamos ao que importa, né? Vamos falar da lanterna. Bom, a Chroma, existe a versão da Chroma convencional e existem as duas versões da Chroma Mil-Spec, né? Por que Mil-Spec? De Military Specification, né? Isso é uma lanterna feita para um propósito militar. Uma lanterna cheia de patentes desenvolvidas pela Surefire. Uma lanterna que quebrou os paradigmas de uso de lanterna tática em campo. E tem algumas características bem interessantes aqui e eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira característica muito interessante dela é o clipe, né? Um clipe diferente da maioria das lanternas que a Surefire produz. É um clipe semelhante ao da Vampire, né? Que usa a mesma plataforma, aquelas Vampires antigas, né? E da primeira geração da Chroma também. E o tail cap dessa lanterna, ele é semelhante ao tail cap também da Vampire. E ele tem uma característica interessante que eu já vou adiantar aqui para vocês. Ele é o famoso tail cap de 2 estágios, que eu já falei aqui no canal em algumas ocasiões. Por exemplo, aqui na EDCL-1T, é aquele tail cap que a gente
aperta mais fraco, ele tem o modo fraco. Quando a gente aperta forte, ele vai até o modo mais forte. Não tem clique, né? No twist ele funciona da mesma maneira. Então a gente gira um pouquinho, ele aciona no fraco. Para eu fazer alguma atividade administrativa, por exemplo, precisou de um emprego de luz maior, basta apertar até o final. Quando solta, ele volta no modo mais fraco. Ou eu posso rosquear um pouco mais, que ele liga no modo mais forte, né? Então, não são dois modos de operação, são dois estágios de operação, porque depende aqui da posição que a gente aperta o botão, tá? Ele vai me dar o fraco e o forte. E o que é interessante? A rosca do tail cap da Chroma Mil-Spec, como da Vampire também, pouca gente sabe, mas ela é compatível aqui com as Surefires de P60. Então, por exemplo, eu vou alimentar aqui essa 6P que está com um upgrade de um Malkoff e vou colocar aqui o tail cap da Chroma Mil-Spec. E o que eu tenho? Eu tenho um acionamento de 2 estágios em um drop-in que todo mundo conhece por ter modo único, né? Então, aperto fraco, ela acende com um pouco menos da metade da potência. Quando eu aperto até o final, ela acende com potência plena. O mesmo acontece aqui no twist, tá? Posso deixar o twist ligado, aperto até o final, ela me dá potência plena, ou faço o acionamento twist até o final para potência plena, certo? Então, vamos deixar de lado aqui essa 6P com Malkoff. Quis mostrar para vocês só mesmo essa característica, essa curiosidade. Bom, a Chroma Mil-Spec funciona com 2 baterias de lítio de 3 volts, as famosas CR123, mas ela também pode ser substituída por uma 16650, que eu já fiz o teste aqui, funciona normalmente. Eu fiz o teste porque a 16650 tem uma tensão menor, então queimar a lanterna não teria problema, tá? Então pode ser facilmente substituído por 16650, porque a gente sabe como que é difícil de comprar CR123 aqui no Brasil. Para quem mora nos Estados Unidos, tá bem tranquilo e etc, né? Vamos lá, vamos à operação da lanterna, né? Bom, como vocês viram que é um tail cap de 2 estágios, a gente aperta fraquinho, ela acende fraquinho, a gente aperta forte, potência plena, tá? Então, o primeiro modo dela, se eu não me engano, são 5 ou 10 lumens, e o segundo modo são 140 lumens. Essa é a diferença da segunda geração da Mil-Spec para a primeira geração, que a primeira geração era 5,50 lumens. Essa aqui, se eu não me engano, é 5 ou 10 e 140 lumens. Mas uma característica legal dessa lanterna, vocês podem observar aqui, deixa eu ver se a câmera está dando para ver, ela não tem espelho, né? Não tem, por exemplo, um espelho refletor, como aqui a Malkoff tem. Deixa eu tentar focar aqui. Olha só, a Malkoff tem um espelho refletor, né? O P60 da G2 e da 6P, etc., tem um refletor. Essa aqui não tem refletor, tem a famosa lente TIR. O que é isso? É uma lente que vai projetar a luz, a emissão do LED para frente, né? Tanto no primeiro quanto no segundo estágio. E vocês podem estar se perguntando aí também o porquê dela ter vários LEDs em volta, assim, ó. Porquê dela ter esse tanto de LED aqui, aparecendo aqueles LEDs antigos, etc. Porque essa lanterna, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que é estriada, isso aqui é um anel magnético, patente da Surefire também. Então, essa é uma lanterna multipropósito, né? Uma lanterna militar multipropósito. Quando eu vou acionar ela aqui no twist, vou deixar ela ligada, tá? Então eu tenho aqui o LED principal, que é emitido por essa... que parece assim um domo, né? Uma bolha, né? Aqui no centro, que é o que projeta essa luz. Vou deixar ele ligado aqui no primeiro estágio. Quando eu aciono esse anel magnético, eu tenho LEDs auxiliares, tá? Então aqui eu tenho um LED... o que a Surefire chama
de verde e amarelo, né? É uma mistura de verde com amarelo. Então ele fica mais puxado para o verde limão, assim, né? Na segunda posição eu tenho o LED azul. Na terceira posição eu tenho o LED vermelho. E a magia dessa lanterna, na quarta posição eu tenho o LED infravermelho. Vocês estão vendo aqui que tem dá para ver que ele está acionado, mas quem entende um pouco, né, de física e ótica sabe que a luz infravermelho, ela os nossos olhos não enxergam a luz infravermelha. Mas, Felipe, para quê? Qual o uso da luz infravermelha? Por exemplo, para militares que utilizam aparelhos de visão noturna, por exemplo, né, os famosos OVN, né, óculos de visão noturna. Então, com os óculos de visão noturna, aqui as luzes infravermelhas, elas potencializam aí o funcionamento do óculos, do aparelho, né? O LED vermelho também ele é amplamente utilizado no meio militar, por exemplo, porque ele tira totalmente a renderização, mas ele permite a preservação da visão noturna e um espectro de luz um pouco mais curto. Então é uma luz que não é vista em longas distâncias, né? Então é um LED que preserva a posição do militar, por exemplo, que está em campanha, e, por exemplo, um piloto de avião que está voando na noite vai preservar a visão noturna para ele, se precisar de ler algo dentro da cabine, né? O LED azul ele é muito bem utilizado também em primeiros socorros, porque ele potencializa a visão de fluidos corporais, principalmente sangue, né? Então, quando eu estou fazendo um APH, a luz azul, o sangue vai, entre aspas, contrastar com a pele e com a superfície, né? Então, a luz azul, ela potencializa o sangue e também fluidos como óleos e etc, né? Por exemplo, pode ser utilizado para uma inspeção de aeronave, uma inspeção de equipamento, para principalmente identificação de vazamento de fluido, principalmente óleo. E a luz verde, ela tem uma aplicação militar também que eu não conheço tão a fundo, eu teria que pesquisar um pouco mais. Esse aqui, na verdade, aqui no vídeo para vocês, ela tá verde, mas ela é amarelada, né? O meu celular aqui vai compensar a renderização de cor, mas ela é uma luz, um verde amarelado, por isso que eles chamam de verde amarelo, né? E naturalmente aqui o LED branco, né? Fraco e forte aqui com 140 lumens, que seria o equivalente à utilização de uma lanterna tática. Ah, Felipe, mas são só 140 lumens. 140 lumens é o suficiente para uso tático? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar de quando essa lanterna foi concebida, né? É uma lanterna, a primeira geração dos anos 2000, e essa aqui, a Chroma Mil-Spec, né? Agora eu vou conseguir focar aqui, ó, com o número de série a partir da letra B, ela é uma lanterna de 2012. Então, é uma lanterna que foi muito utilizada aí no cenário, né, da guerra ao terror, né, no Oriente Médio, Iraque, Afeganistão, etc. Então, para a época que essa lanterna foi produzida e foi desenvolvida, ela era o que tinha de mais tecnológico, e é uma lanterna muito à frente do seu tempo, porque nenhuma outra concorrente da Surefire produzia nada que fosse parecido com isso, né? Então é sim uma lanterna muito à frente do seu tempo, uma lanterna extremamente tecnológica, marcando aí a era do engenheiro da Surefire, o famoso Paul Kim, né? Ou como a gente carinhosamente o chama aí, o PK, que infelizmente saiu da empresa, não faz parte mais do grupo já há uns 10 anos, mais ou menos, e infelizmente saiu, mas deixou um legado muito forte, por exemplo, aqui como a Chroma Mil-Spec, né? É projeto dele, inclusive a gente vê algumas lanternas que tem assinatura dele a laser aqui, que são lanternas raríssimas, protótipos pessoais dele, que acabaram caindo no mercado aí, e algumas pessoas
utilizando, né, para ela, deixando a venda aí, né, como aftermarket aí, e se tornando grandes raridades para os entusiastas desse tipo de equipamento. Mas apesar de ser um equipamento já com praticamente 20 anos, né, de desenvolvimento e de uso, ainda hoje, em 2025, eu diria que a Croma é sim uma lanterna com total capacidade de uso operacional, mesmo 20 anos depois da sua concepção, né, e 17 anos depois da concepção dessa versão, né, que, como eu disse, foi amplamente utilizada aí na Guerra ao Terror, porque, não sei se vocês sabem, algumas pessoas aqui que me acompanham no canal sabem, a Surefire tem grandes contratos governamentais com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o fornecimento de equipamentos de iluminação e também equipamentos de supressão de ruído e etc., no emprego das Forças Armadas Americanas. Então, ainda hoje, em 2025, eu diria que a Chroma Mil-Spec é sim uma lanterna que poderia facilmente ser empregada aí por militares de Forças Armadas aqui do Brasil e do mundo inteiro, porque depois que a Chroma parou de ser produzida, nem a Surefire e nem empresa nenhuma colocou nada no lugar que substituísse a Chroma na sua essência de ser uma lanterna multipropósito. Talvez o que a gente tenha mais próximo disso seja, por exemplo, a Aviator, que também parou de ser produzida, mas existe uma geração um pouco mais nova que ela, que é uma lanterna um pouco menor, tá? Essa lanterna eu vou apresentá-la aqui no canal ainda, uma lanterna especial também. Custei conseguir, mas ela vai ser apresentada no canal ainda. Então, talvez o que hoje a Surefire tenha de mais próximo da Chroma seja a terceira geração de Aviator, né? Então, para utilização operacional e militar, ela ainda é uma lanterna totalmente possível de ser utilizada. Talvez não como uma lanterna para adentramento tático, tá? Para entradas táticas, para cumprimento de mandato, para rotina militar em cidade, etc. Mas para uso militar em campanha, principalmente para quem trabalha embarcado, quem seja embarcado, que eu digo em uma embarcação que seja naval, terrestre ou aérea, né, uma lanterna com ampla aplicação. E no uso recreativo, eu diria que sim, uma excelente lanterna, por exemplo, para camping, né? Qual que seria a utilização de uma lanterna dessa no camping? Seria a utilização do LED vermelho durante a noite para preservação da visão noturna. Inclusive, eu tenho um amigo que acabou de viajar para o Atacama, né? Foi fazer observação espacial, e lá os ambientes têm luz vermelha exatamente para preservação da visão noturna. Então seria sim uma excelente lanterna para utilizar aí com preservação de visão noturna em uma atividade de observação espacial e também atividade de camping normal, né? Além da preservação de visão noturna, para o conforto de quem está naquele camping ali com você e naturalmente o uso da luz principal dela, né? Principalmente por conta dela ter um modo que são poucos lumens, mas no breu, né? Numa escuridão total, a gente sabe que esses poucos lumens, muitas vezes eles são mais do que suficientes para a maioria das nossas atividades, e quando a gente precisa de um pouco mais de potência, a gente sabe que 140 lumens no mato é muita luz, né? A gente sabe que é mais do que suficiente. Então, tá apresentado aqui a Chroma Mil-Spec, é um equipamento que eu tenho a satisfação de ser o primeiro brasileiro, né? E não só brasileiro, mas o primeiro canal aqui no YouTube a apresentar essa lanterna em língua portuguesa, né? Seja para o Brasil quanto para os outros países também, países de língua portuguesa. Existem outros vídeos dela em inglês, né? De pessoas nos Estados Unidos que têm esse equipamento e fizeram reviews dele. E também
por ser um equipamento raro, um equipamento muito difícil de conseguir. Primeiro pelo seu custo elevado, né? Uma lanterna vendida aí, usada, porque não se fabrica mais, na casa aí dos 280, 350 dólares mais ou menos. Não é um equipamento barato, então a gente sabe que é um equipamento que não chega no Brasil aqui por menos de R$ 2.500, com custos de importação, com custos de envio, impostos, né, principalmente impostos, etc. E por ser aí um clássico, né, um ícone das lanternas militares operacionais, principalmente porque foi amplamente empregada em serviço na guerra ao terror e sabe-se lá em quais outros conflitos militares mundo afora aí que tanto os Estados Unidos quanto outros países clientes da Surefire também, e até mesmo operadores de forças que não têm contrato governamental com a Surefire, mas operadores especiais aí que adquiriram lanternas como essa, né? Então tá apresentada a Chroma Mil-Spec. Agora eu posso devolver ela pro meu amigo, né? Mas se alguém tiver interesse em comprar essa lanterna, entre em contato comigo aqui, que dependendo a gente já faz a venda, e ao invés de mandar pro meu amigo, eu já mando direto pro comprador, tá? A gente negocia via DM aí os valores certinho. Eu sou uma pessoa de confiança, muita gente já comprou comigo, sabe como que é. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar a Chroma Mil-Spec.